Senhor presidente, eu queria abordar um assunto aqui nesta tribuna hoje, que era o meu interesse ter abordado na sessão passada, mas infelizmente eu não estava em condições, tive que me retirar da sessão. Eu queria aqui defender um grande amigo meu, uma pessoa muito importante que foi para a cidade de Ipu, ex-prefeito, muito querido por todos os ipuenses, e que hoje se encontra sem nenhuma condição de se defender de algumas acusações que foram feitas à sua pessoa em uma emissora de rádio de nossa cidade. Não foi dito claramente, fazendo referência à família Carlos, mas foi dito com todas as letras, e que, chamando primeiramente a família Carlos, e que todos eram fichas sujas, e que apenas o ex-prefeito não estava sendo processado porque o mesmo estava caduco. Essas palavras foram ditas pelo jornalista Rogério Palhano, e que eu ouvi a princípio eu ouvi o vídeo que o Rogério postou, e depois eu ouvi o vídeo verdadeiro. Dizia o Rogério na emissora de rádio que uma família aqui do Ipu, que tinha assumido a prefeitura, e que todos eram fichas sujas, e que tinha um velho senhor de idade que só não havia sido processado porque era caduco. Então, eu acho o seguinte: você fazer acusações a uma pessoa doente, impossibilitado, sem nenhuma chance de defesa, a uma pessoa que hoje praticamente não vive, não sabe o que está dizendo, não sabe o que estão falando para ele, não anda, não come com suas próprias mãos, isso é, no mínimo, uma atitude que nós não podemos aceitar. Independente de Zezé ter sido um grande homem na cidade de Ipu, um grande cidadão, Zezé foi um grande prefeito, fez obras reconhecidamente por todos os ipuenses, foi um grande político, sempre respeitou a todos, Zezé não deixou inimigos, sempre tratou todo mundo bem, um grande empresário, começou de lado de baixo, uma pessoa pobre que começou sem estudo, fez seu futuro com muito suor e muito trabalho, culminando em levar o nome do Ipu para todo o nosso Brasil. Então, eu acho que essas pessoas merecem ser respeitadas. Custa semear o bem, custa plantar o bem, para colher o bem amanhã. Isso eu digo para todos os radialistas de nossa cidade. Eu acho que nós devemos acabar com essa história de estar falando mal das pessoas, falando mal de A ou de B. As pessoas não devem se prevalecer que usam o microfone de uma emissora de rádio e que têm um poder de alcance muito longo, e para simplesmente, de uma hora para outra, metralhar essas pessoas com palavras que muitas vezes não nos dizem a verdade. E eu, como um grande amigo do Zezé, iniciei na política graças ao Zezé, e a ele sou muito grato, tanto a ele como a sua família. Eu quero aqui mostrar, dar ao Zezé, já que ele não tem o direito de defesa, a minha solidariedade. Ivo. Só um minutinho. A minha solidariedade. Eu acho que nós devemos respeitar mais as pessoas. Eu aqui quero citar dois cidadãos, talvez contemporâneos, um mais velho um pouco, mas o outro talvez da mesma idade, e que eram grandes amigos do Zezé também. Um era o seu Felim Martins, que o Zezé tinha uma consideração enorme por o seu Felim, e o seu Felim tinha por ele, não era, tia Olinda? E o outro era o mestre Elias, pai do meu amigo Monga. Uma amizade grande demais, e um respeito e um carinho. Então, eu estive até conversando com o Marcelo, depois disso, desse acontecimento, e ele me pediu: Ivo, em nome da nossa família, faça a defesa do meu pai. E até porque o Marcelo é dono de 50% da rádio Iracema. E às vezes eu não concordo com algumas colocações de algumas pessoas, porque o Rogério é o radialista do prefeito, mas eu jamais ia acreditar, até porque eu sei da ligação muito grande, independente de política, que tem os filhos do Zezé com os filhos do seu Osório Rufino. O Marcelo tinha até me falado: Ivo, hoje eu falei com o Tião ficou de vir aqui para a gente pescar juntos. Independente da política, são os amigos, e o Zezé não está mais envolvido em política, Marcelo não está mais envolvido em política. O que eles querem é preservar as suas amizades. Então aqui eu queria apenas dizer que esqueçam o nome do Zezé. Zezé hoje é um homem doente, que ele não sabe o que está se passando, não sabe o que está acontecendo, não sabe de forma nenhuma. Agora, dizer que ele não foi processado porque está caduco, não é porque ele esteja caduco, não é uma expressão que se deve se usar dessa forma. Todos os prefeitos que passaram na nossa cidade tiveram seus problemas, mas nós devemos respeitá-los, porque todos eles deram a sua contribuição para o nosso município. O que é que eu vou ganhar em falar mal de alguém? Nada. Então não tem coisa melhor do mundo do que você semear o bem, de que você plantar o bem,
porque você só vai colher o bem. E se você semear o mal, e se você semear o ódio, você só vai colher o ódio, você só vai colher o mal. Nós vivemos aqui, a nossa vida aqui é passageira na terra. Por que cada um de nós temos que fazer o bem, ser amigo de todo mundo? Custa ser amigo de todo mundo? Então, senhor presidente, eu queria aqui pedir, em nome da família do Zezé, carinhosamente, a todos que fazem rádio aqui no Ipu, que não toquem mais no nome do Zezé. Zezé hoje é um homem doente, sem nenhuma chance de defesa. Então vamos respeitar a sua pessoa, vamos respeitar a sua dignidade. Adriano. Eu gostaria de me associar às suas palavras, principalmente do que diz respeito que política se faz com ideias, com propostas. Eu acho que o Ipu vive um momento diferente. O Ipu não deve retroceder a alguns tempos de outrora, no que se diz respeito aos ataques, às faltas de considerações às pessoas que estão envolvidas no processo político. Eu, particularmente, faço e farei política no campo ideológico, no campo das ideias. E, por muitas vezes, a gente vê alguns excessos por parte de algumas pessoas da imprensa, fazendo algumas críticas às pessoas públicas do município de Ipu. Eu, particularmente, quero dizer que isso não me atinge. Tenho consciência do meu trabalho perante a população ipuense e que não emprestarei o meu mandato para ser útil à fofoca de ninguém, à chacota de ninguém. E eu também faço, então, esse repúdio em nome da família Carlos, da falta de respeito que deve ter com a pessoa que está, inclusive, impossibilitada de manifestar a sua defesa. Eu empresto também o meu mandato ao seu Zé Carlos para que seja feita a devida justiça, a honra e a palavra de um grande ipuense. Ok, o Adriano. Lá o Wilton. Ivo, eu também quero me associar às suas palavras e dizer que o cidadão Zé Carlos, eu comecei no campo da política partidária exatamente na época que ele começou também. Portanto, eu acompanhei a sua trajetória porque moro na mesma região onde ele começou, ali no Paracatu, aonde aqueles mais velhos, como meu pai, outros ali acompanharam a sua trajetória, carregando lenha em um jumento, onde vinha do Paracatu para a cidade do Ipu, e vendendo fruta, aquelas coisas, tudo. Seu Manu, o pai dele, fazendo rapadura lá no Paracatu. Então foi uma trajetória toda essa de um passado que aquela comunidade, aquelas pessoas mais velhas vivenciaram, que eu não cheguei a acompanhar, mas que eu sei por conta dos comentários, daquilo tudo que todos vivenciaram. O que eu já consegui vivenciar foi o Zé Carlos empresário, aquele homem que trouxe muitas coisas para o Ipu, aquele homem que trouxe um progresso para o Ipu, aquele homem que divulgou o nome do Ipu em todo o território nacional. Se teve falhas, quem é o cristão vivo em cima dessa terra que não tem falhas? Claro que ele teve as falhas dele como administrador, os outros tiveram, e os que virão terão também, mas não é por essas coisas que a gente vai partir para outro campo. E eu comecei juntamente com o Zezé, ali com a Toinha, e são pessoas que, como eu disse, cometeram seus erros, cometeram como nós todos cometemos, mas que nós temos que aprender o Ipu, especialmente. Nós falamos do Ipu porque o Ipu é a nossa terra, a terra que nós gostamos. Nós temos que realmente repensar muitas coisas, principalmente no campo político do Ipu. Nós temos que repensar. A política é feita, como disse o colega Adriano, é no campo das ideias, as discussões sadias no campo das ideias. Nós podemos divergir, isso é bom, isso é saudável para a democracia, isso é saudável. Nós divergirmos aqui, isso quer dizer que pensamos diferente, mas nós temos que aprender a nos respeitar uns aos outros. Não é porque eu não concordo com a opinião do fulano que ele seja o demônio e eu seja o Deus. Não existe isso. Dentro da situação e da oposição, existem pessoas boas e existem pessoas que não são tão boas, mas não é por causa de um que os demais serão culpados de tudo. Nós sabemos que existem as falhas dentro da oposição, existiram, mas por fator ideológicos, muitos permanecendo dentro de uma oposição por fator ideológico, e não por apoiar certas coisas erradas que foram feitas. Então,
É nessa forma que eu me refiro, que a gente tem que repensar realmente a política, especialmente a política partidária dentro do município de Ipu, e nós devemos fazer uma política de agregação, uma política partidária, que nós devemos trazer as nossas opiniões, divergindo realmente um do outro, mas respeitando as pessoas. É isso que eu quero dizer, e quero também estar de acordo com as suas palavras, quando se refere ao ex-prefeito Zezé Carlos, um grande homem que levou o nome do Ipu a todo o Brasil. Muito obrigado pela parte. Ok, obrigado pela parte dos dois colegas. O senhor presidente, eram minhas palavras e a todos uma. Ok, tia Olinda. Em nome da amizade do meu pai, Félix Martins, com o cidadão Zezé Carlos, eu quero também expor o meu repúdio a qualquer palavra de desrespeito ao cidadão José Carlos e à sua esposa Toninha, a pessoas que eu tenho um grande apreço. Muito obrigada. Ok, tia Olinda, obrigado.